Vamos lá, galera. Beleza? Aqui de novo, Cesário, para a gente dar continuidade àquilo que a gente falou no nosso último vídeo. Vocês assistiram, né? Ficou tudo bonitinho, tudo direitinho. Lá nós paramos com um exemplo bem básico envolvendo o teorema da bissetriz interna. Hoje a gente começa falando um problema um pouquinho mais complexo, né? Que não seja tão intuitivo assim, mas que ele é bem legal. A partir daqui a gente começa a provar coisas que sejam bem interessantes. Lá pra frente, quando a gente for trabalhar áreas, mas vocês já sabem, a área de um triângulo é o suficiente para a gente poder analisar isso daqui. Ele fala assim, seja ABC um triângulo, tal que AB seja igual a C, AC seja igual a B e o lado BC seja igual a A. Tome um ponto D pertencente ao lado BC, tal que AD é uma bissetriz, tá? Então, obviamente, como é interno, só pode ser uma bissetriz interna. Mostre que a razão entre as áreas do triângulo ABD e ACD é exatamente C sobre B, que é a divisão entre os lados gerados desse nosso triângulo. Vamos lá, então. Vamos montar essa nossa figura para a gente poder entender, de fato, do que ele está falando. Vamos definir, então, um triângulo. E aí, vou colocar aqui a bissetriz interna, que ele mencionou pra gente. Vou marcar os pontos e gerar os vértices A, B, C, D, como ele mencionou. Ele disse pra gente no problema que o AB está valendo A, perdão, está valendo C, que o AC está valendo B e que o BC está valendo A. Tudo isso daqui, BC, está valendo A. O que eu vou fazer é o seguinte, vou fazer parecido com aquilo que eu fiz no problema anterior, que era bem basicão. Se tudo aqui vale A, eu vou chamar isso daqui de X. Então aqui vai ser A menos X. E quando a soma me dá o valor de A. Beleza? Tranquilo. Observa só o seguinte. Pelo teorema da bissetriz interna, eu vou poder afirmar que BD está para AB, assim como CD está para o AC. Então vai ficar que o X vai estar para o AB, que é o C, assim como o A menos o X vai estar para o B. Vamos multiplicar então o cruzado. Vai ficar assim, ó. O BX igual ao C que multiplica o A menos o X. Aplicar a distributiva, eu terei que o BX vai ser igual ao AC menos o CX. Joga esse menos CX para o outro lado. Então vai ficar o seguinte, que o AC vai ser igual ao BX mais o CX. Coloca o X em evidência, terei que o X que multiplica o B mais o C, vai ser igual ao AC. Ou seja, o X vai ser igual ao AC sobre o B mais C. Achei o valor de X, que é esse pedacinho. Eu já consigo descobrir quanto que vale o valor de A menos X para facilitar a nossa conta. Vou fazer o seguinte, que o A menos o X vai ser igual ao A menos o AC sobre o B mais C. Aplicando aqui o MMC, eu vou ter o valor de A que multiplica B mais C menos o AC. Tudo isso dividido pelo B mais C. Tá? Vai ficar assim. Aplicando a distributiva em cima, terei que o AB mais o AC menos o AC dividido pelo B mais C. Ó, cancelamos. Com isso, terei que AB sobre o B mais C é o valor do A menos o X. Então, eu já tenho aquilo que eu preciso, que é o valor de X e o valor de A menos X, que é quanto que vale cada um desses segmentos. Aí o que ele pede pra gente? Ele quer a razão entre as áreas ABD
e ADC. Mas, galera, observa só o seguinte. Quando eu traço a altura desse meu triângulo grandão, do ABC, essa altura vai ser a mesma altura tanto para o triângulo ABD quanto para o triângulo ACD. Dá para perceber aqui, tá? Chamar essa alturazinha de H. Então, se as alturas são as mesmas, eu posso afirmar o seguinte. Vamos calcular a área do meu triângulo ABD. Então, área do triângulo ABD vai ser base, que é o x, vezes a altura h, dividido por 2. Mas, galera, o valor de x, a gente já sabe, que é o AC sobre o B mais C. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o AC sobre o B mais C, vezes o H, dividido por 2. Vai ficar assim, tá? Da mesma forma que eu posso afirmar que a área do meu triângulo ACD vai valer base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo ACD vai ser a base, que é o A menos x, vezes a altura h dividido por 2. Com isso, eu terei A menos x é o AB sobre o B mais C, vezes o h dividido por 2. Mas ele quer a razão entre as áreas ABD e ACD. Então, a razão entre a área ABD e ACD vai ser igual a, observa só, o AC sobre o B mais C, H sobre 2, sobre o AB sobre o B mais C, vezes o H sobre 2. Mas, pessoal, aqui eu já posso cortar, né? H2, H2. Só vai me sobrar o quê? Divisão de fração. Repete a primeira, que é o AC sobre o B mais C, e multiplica pelo inverso da segunda, que é o B mais C sobre o AB. Daqui eu já posso matar. B mais C, em cima e embaixo. Só vai me sobrar o quê? AC sobre o AB. Mas aí o A também eu posso simplificar. Me sobra o quê? O C sobre B. Qual a conclusão que a gente chegou? Chegamos à conclusão que quando eu tenho uma bissetriz interna AD, tá, dividindo por determinados segmentos, a área que essa bissetriz define pra gente, as áreas triangulares que ela define pra gente, elas também exibem critérios de proporcionalidade. Eu vou poder afirmar, então, que a razão entre essa área e essa área aqui vai ser o C sobre o B. Bem interessante, né? Bem legal. E a gente vai ver isso mais à frente, quando for trabalhar áreas, que isso tem um critério bem dentro da realidade. Tranquilo? Vamos ver, então, um probleminha, um outro problema que talvez envolva também a ideia de bissetriz interna, só que agora trabalhando aquilo que a gente viu logo no iniciozinho, que é o Teorema de Tales. Dá uma lida, que foi uma questãozinha do Colégio Naval. Vamos lá, vamos ler junto a questão. Vou colocar aqui um exemplozinho 3. Ele fala o seguinte: na figura, DE é paralelo a BC e a M é a bissetriz interna do triângulo ABC. Então, ele já falou que o DE é paralelo ao BC. Até aí, tranquilo. Aí ele afirma pra gente que o AM é uma bissetriz interna desse triângulo. Sabendo que o AD vale 6, AE vale x, DB vale 2, EC vale 5, BM vale 6 e MC vale y, ele quer a soma entre x e y. É isso que ele está pedindo pra gente. Mas não vai ser um problema, né? Vamos pensar o seguinte. Vou montar esse nosso triângulo, no mesmo formato que ele colocou pra gente.
marcar aí os nossos vértices A, B, C, D, E e M. E vou colocar os valores que ele mencionou para gente. O AD vale 6, o AE vale X, o DB vale 2, o EC vale 5, o BM vale 6, o MC vale Y. Foi isso que ele nos forneceu, tá? A ideia é que vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, a primeira coisa que vem na sua cabeça, dentro do problema, é de que isso dali é uma questão de bissetriz interna, né? O teorema da bissetriz interna. Realmente, você não está errado. É que aqui é θ e θ. Ele falou pra gente que a M é uma bissetriz interna. O problema maior, galera, é o seguinte. E nesse caso, se eu tentar utilizar o teorema da bissetriz interna aqui, vai ficar esse para esse, como esse para esse. Eu vou ter duas variáveis trabalhando. E eu não vou conseguir chegar até o resultado que eu preciso dela. Então, o que eu vou tentar desenvolver? Primeiro, é traçar uma reta que seja paralela à reta BC, passando pelo vértice A. É isso aqui que eu vou fazer. Uma retinha que é paralela. Mas observe agora que eu tenho um feixe de paralelas para trabalhar. Eu tenho essa reta, que eu vou chamar aqui de reta R, tá? Que é paralela à reta DE, que é paralela à reta BC. Pô, galera, o que significa então, olha aqui, ó, retas paralelas cortadas por transversais. O que significa que esses segmentos são segmentos definidos proporcionais, teorema de Tales. Então eu posso afirmar que o 6 vai estar para o x, assim como o 2 vai estar para o 5. Então vamos colocar isso. 6 vai estar para o x, assim como o 2 vai estar para o 5. Ou seja, o 2x é igual a 30, então o x vai ser igual a 15. Pronto. Achei o valor do x. Agora eu vou poder aplicar o teorema da bissetriz interna. Já que eu já sei o valor de x, pelo teorema da bissetriz interna, eu vou ter que o 6 vai estar para o 8, assim como o y vai estar para o x mais 5, ou seja, 15 mais 5, 20. Daqui eu vou ter 8y vai ser igual a 20 vezes o 6. Vou abrir, vai ficar aqui o y, então vai ficar sendo o 20, que é o 4 vezes o 5, 4 vezes o 5, vezes o 6, que é 3 vezes o 2, sobre 8. Aí daqui, ó, 4, 2, 8 cortou, me sobrou só o quê? 15. Esse é o valor de y. Como ele quer da gente o x mais o y, vai ficar 15 mais 15, que dá 30, tá? Fechada aí a resposta do problema. Então, uma questãozinha do Colégio Naval que é muito simples. A gente utilizou a ideia do teorema de Tales e as representações da bissetriz interna. Mas, Cesário, eu poderia utilizar a semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui, o ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Claro que poderia. Na verdade, a gente vai ver que a semelhança de triângulos, em grande parte, é produzida a partir dessa ideia do teorema de Tales. Só que como a gente não viu ainda aqui, eu tentei usar o modelo do teorema de Tales, que no final das contas é a utilização de semelhança de triângulo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos seguir. Vou apagar aqui. Vamos falar agora sobre teorema da bissetriz externa.
O que fala o teorema da bissetriz externa? Também produz a sua prova em relação ao teorema de Tales. Não poderia ser diferente. Bom, vamos falar então sobre o teorema da bissetriz externa, para a gente poder trabalhar essa brincadeira. Ele afirma o seguinte, vamos tomar aí um triângulo ABC, um triângulozinho ABC, e aí a minha ideia é a seguinte, deixa eu melhorar esse triângulo que está horroroso, para a gente conseguir colocar de uma forma um pouco mais expressiva. Tá lá. Acho que assim vai ficar bem melhor. Peguei um triângulo ABC, que é o triângulozinho lá no interior. A, B, C. Prolonguei esse lado BC. Prolonguei também esse meu lado AB. Aqui fora eu tenho um ângulo qualquer e eu vou traçar a bissetriz desse meu ângulo externo qualquer. De tal forma que ela vai interceptar o prolongamento do lado BC desse meu triângulo. Onde aqui vai ficar sendo θ, já que é uma bissetriz externa, e aqui θ. E ela vai interceptar no ponto, sei lá, P. O que ele afirma pra gente? O teorema da bissetriz externa vai afirmar que o BP, que é esse cara todo, vai estar para isso daqui, que é o AB, assim como o CP vai estar para o AC. É isso que ele afirma, é isso que o teorema da bissetriz externa produz pra gente. Tá? Como que a gente vai conseguir chegar também a essa dedução? A ideia é bem tranquila, parecida com o que a gente viu no teorema da bissetriz interna, só que agora a gente vai, em vez de projetar esse cara para fora, a gente vai projetar esse cara para dentro. Tem outras formas de desenvolver, tá? Mas a maneira que eu gosto de resolver é usando esse conceito que a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos pegar aí esse nosso triângulo ABC. Vamos traçar a bissetriz externa, tá? Meu triângulo A, B, C, e aqui, como eu chamei lá naquela hora, de P, sabendo que o AP é a bissetriz externa desse meu ângulo. Θ, θ. O que eu vou tentar desenvolver aqui, na verdade, é o seguinte. Eu vou traçar uma reta que seja paralela à minha reta AP. Tá? Vou projetar uma reta que eu vou chamar aqui de M. No ponto M. E aí eu vou afirmar que o MC é paralelo ao AP. Maravilhoso, mas se o AP é paralelo ao MC, então olha o Z aparecendo aqui, ó. O critério de paralelismo me garante que esse ângulo aqui também tem que ser um ângulo θ. Mas, galerinha, observa aqui, no meu triângulo AMC, esse cara aqui é o ângulo externo dele. E ele está sendo como 2θ. Bom, se aqui é 2θ e aqui é θ, obrigatoriamente esse ângulo também tem que ser θ, né? Teorema do ângulo externo. Olha lá. Bom, então, deixa eu marcar aqui de vermelho. Os lados desse meu triângulo são iguais. Pronto, tem esses dois triângulos, esses dois lados do meu triângulo AMC sendo iguais. Beleza. Bom,
Agora o que eu preciso fazer? Observa que novamente eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. É o teorema de Tales sendo aplicado aqui novamente. O que eu preciso então é propor uma ideia que seja interessante para o nosso problema. Se eu tentar fazer esse para esse, assim como esse para esse, não faz muito sentido porque eu não sei quem é o BM, não sei quem é o AM. Pra gente... Agora, se eu fizer aquela projeção da propriedade que a gente viu no nosso último vídeo, que fala que a soma dos segmentos são proporcionais à soma dos segmentos do outro lado, eu posso afirmar que o BP vai estar para o AB. Então, o BP vai estar para o AB. Aí eu posso afirmar que, assim como o CP vai estar para o AM. Mas, Cesário, você acabou de falar que o AM também não faz parte desse triângulo, ele só existe nesse trecho daqui. Eu sei, só que o AM, a gente conseguiu mostrar que é igual ao AC, e o AC faz parte desse triângulo. Então, eu posso afirmar que o CP vai estar para o AM, que é equivalente ao AC. Pronto, aí a gente obteve o teorema da bissetriz externa provado, bonitinho, sem nenhuma dor de cabeça também, tá bom? Vamos fazer a aplicação dele, vamos ver um exemplo. Dá uma olhadinha, um exemplo bobinho que a gente possa utilizar essa ideia do problema. Vai dando uma lida para a gente poder resolver junto. Nosso exemplo 4. No exemplo 4, ele fala o seguinte. Em um triângulo ABC de lados AB igual a 12, AC igual a 8 e BC igual a 10, determine a distância entre o pé da bissetriz externa do ângulo A e o vértice mais próximo do lado BC. Então vamos montar esse nosso triângulo para entender sobre o que ele está mencionando essas informações. Um triângulo é a bissetriz externa, como ele mesmo está colocando para a gente. Que já dá para perceber que o problema está sendo gerado por uma bissetriz externa, que ele menciona. E aí eu vou colocar aqui A, B, C, e aqui eu vou colocar sendo o pé dessa nossa bissetriz externa. Teta, teta. Perfeito. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ele mencionou pra gente que o valor de AB vale 12. Então, 12. Que o AC vale 8. E que o BC vale 10. Aí que você determine a distância entre o pé da bissetriz, que é isso daqui, externa, do ângulo A, e o vértice mais próximo de BC, ou seja, é o C. Então ele quer saber quanto que vale o valor de CP. Vou chamar de X. Pronto. Acabou. Aqui a gente pode utilizar o teorema da bissetriz externa, que afirma pra gente que esse cara todo vai estar para esse daqui, então eu vou ter que o BP vai estar para o AB, assim como o CP vai estar para o AC. Substituindo então os respectivos valores. BP, que é esse cara todo, é 10 mais X, vai estar para o AB, que é 12. Assim como o CP, que é o X, vai estar para o AC, que é 8. Multiplicando cruzado, eu terei 12x sendo igual a 80 mais 8x. Bom, daqui eu vou ter 12x menos 8, isso vai ficar 4. Então, 4x igual a 80. Então, x vai ser igual a 20. Tá? Achei o valor de x, que é o que ele pede para a gente, que é equivalente ao lado CP, tá? Mencionado no problema anterior. Tranquilo? Beleza? Ótimo.
Vamos começar a falar sobre outros setores que também são bem interessantes para a gente poder trabalhar, tá? Que a princípio é sobre a ideia particular de semelhança de triângulo, tá? Deu para dar uma analisada? Verifica, vê se está tudo direitinho, está tudo dentro dos conformes para a gente poder começar a prosseguir. Vamos lá então, galera. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é a definição que envolve dois triângulos serem semelhantes. O que você pode garantir para mim quando alguém afirma que, olha, dois triângulos são semelhantes? É meio vago, né? Mas a ideia basicamente é o seguinte. Dois triângulos vão ser ditos semelhantes se algumas coisas acabarem ocorrendo. Mas propriamente dito, de uma forma um pouco mais corriqueira de se falar, dois triângulos vão ser ditos semelhantes se eu puder ampliar um triângulo, tá? Contendo as mesmas características angulares do anterior. E aí, consequentemente, eu vou ter outro triângulo que tem os mesmos ângulos do meu anterior, só que agora com os lados que são ditos proporcionais ao meu anterior, tá? Então, quando eu tenho dois triângulos que possuem lados proporcionais, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Mas tem vários casos, chamados casos de semelhanças, que a gente consegue identificar quando esses triângulos vão ser ditos semelhantes, tá? Vamos escrever então aqui, identificar quando de fato eu posso garantir que dois triângulos vão ser ditos semelhantes. Peguei dois triângulos A, B, C, D, F, tá? E aí eu vou observar o seguinte, nesse caso, eu tenho lá os meus ângulos que eu vou definir sendo θ, θ, beta e beta e alfa e alfa. Beleza. Só que observa o seguinte. Aqui eu vou chamar de C, aqui de B e aqui de A. Aqui eu vou chamar de AK, aqui de BK e aqui de CK. Esses dois triângulos são semelhantes, aonde eu vou poder afirmar que a constante de proporcionalidade, a gente vai escrever aqui, ele é o K. Ou seja, perceba que eu tenho dois triângulos que têm os mesmos ângulos, só que esse cara aqui, ele suponha que o K seja positivo, maior do que 1, ele vai assumir uma relação de ampliação desse triângulo. Então eu posso afirmar que esses dois triângulos são ditos triângulos semelhantes. Aí eu posso escrever o seguinte aqui, posso ir além. Posso afirmar que o DE vai estar para o AB, assim como o DF vai estar para o AC, assim como o EF vai estar para o BC, isso tudo é igual a K, tá? E esse K é a minha constante de proporcionalidade.
Então, essa é a ideia inicial do estudo de semelhança de triângulo. Por enquanto, eu acho que a gente está indo com tranquilidade. Só que existem casos chamados os casos de semelhança que afirmam para a gente que, dados dois triângulos se assumirem algumas particularidades, nós podemos afirmar que eles vão ser semelhantes, tá? Então vamos ver esses casos de semelhança. Vamos chamar lá de esse caso é o dito caso lado proporcional, ângulo lado proporcional. O que é o lado proporcional? É para vocês não confundirem com congruência. Porque lá em congruência de triângulo a gente tem lado, ângulo, lado. Só que o lado, ângulo, lado é quando os lados são iguais, tá? Nesse caso daqui, eu tenho dois triângulos onde o lado de um deles é proporcional ao do outro, o ângulo é igual e um outro lado também é proporcional ao do inicial. Então, se isso acontece, eu posso garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos desenhar para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu estou dizendo. Vou pegar aqui um triângulo. Então, o triângulo A, B, C, D, E, F. E aí o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho lá esse ângulo aqui, θ, e aí eu tenho também esse daqui sendo θ. Aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de A. Aí aqui o que vai acontecer é que esse lado é proporcional a esse. Então vai ficar aqui um CK. Da mesma forma que esse EF é proporcional ao BC. Vou chamar de AK. Então olha o que está acontecendo. Lado, ângulo, lado. Lado proporcional, ângulo, lado proporcional. A esse daqui. Então se isso acontece, eu posso garantir que esses dois triângulos, ABC e o triângulo DEF, eles são semelhantes. Eu posso garantir isso. Tá? Aqui uma ideia que seria própria, vou dar um exemplo. Vamos supor que esse ângulo θ seja, sei lá, de 30 graus. Aí aqui eu tenho 2 e 4. Aí aqui eu vou ter 4 e 8, com ângulo de 30 graus. Perceba que eu multipliquei cada um desses lados por 2. Então, eu posso garantir que esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse. O que significa que, qualquer que seja esse lado AC, esse DF vai ser 2 vezes esse lado AC, tá bom? Basicamente, essa é a ideia. Vamos ver um outro caso? Que é o caso ângulo-ângulo. No caso ângulo-ângulo, se eu tenho dois triângulos que tem aí os ângulos sendo iguais, você pode já garantir, tá, sem nenhuma dor de cabeça, que esses dois triângulos vão ser triângulos semelhantes. Vamos ver aqui a ideia que ele está proporcionando para a gente. Então eu tenho o meu triângulo ABC e o triângulo DEF. Aí o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho lá os meus ângulos θ, θ. E aqui o ângulo alfa e alfa. Pronto. Não me importa mais nada aqui nesse meu triângulo.
eu já posso garantir que esses triângulos vão ser triângulos semelhantes. Por quê? Porque eu tenho dois triângulos que possuem dois ângulos iguais aqui, né? No caso, não que que é um triângulo isósceles, mas que, respectivamente, esse ângulo ABC é igual ao DEF e o ângulo ACB é igual ao ângulo DFE, tá? Então, posso garantir novamente que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Esse é o segundo caso de semelhança triangular. Vamos ver, então, o terceiro caso, tá? O terceiro caso é o caso mais tranquilo que tem, que é o lado proporcional, lado proporcional, lado proporcional. Vamos ver como é que ele vai se basear. Eu vou usar isso aqui mesmo. Você malandra esse ponto, tá? Chamar esse ladinho aqui de A. Aí o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho um triângulo. Deixa eu escrever, né? O caso lado proporcional, lado proporcional, lado proporcional. Então lá. Observe o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho lá o triângulo ABC e o triângulo DEF. Olha aqui que eu tenho ABC como lados e AK, BK e CK. Bom, se isso acontece, os lados desse meu triângulo são todos proporcionais aos lados desse triângulo. Significa então que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Então eu posso afirmar novamente que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então aqui nós apresentamos os três casos de semelhança triangular que vão servir para você conseguir desenvolver alguns problemas. Óbvio que tem alguns casos ditos casos especiais, que são quando os triângulos são retângulos e tal, mas assim, fica fácil você conseguir perceber, né? Uma ideia bem legal do caso ângulo-ângulo, você consegue perceber dentro dessa ideia que quando você tem dois triângulos que sejam ângulos iguais, obviamente eles vão ser semelhantes. Então, assim, o próprio triângulo equilátero, qualquer triângulo, qualquer conjunto de triângulos equilátero, sim, vai ser um conjunto de triângulos que sejam semelhantes, tá? Uma ideia bem legal, né? Bom, vamos ver alguns exemplos? Vamos colocar alguns exemplos, tá? Analisa esse exemplo 5, para poder começar a definir. E coloca pra gente o seguinte, na figura abaixo, temos um quadrado AEDF e sabe-se que AC é igual a 4 e AB é igual a 6. Determina o lado desse quadrado. Uma ideia bem básica. Então, vamos montar a figura Pronto. Aqui eu vou montar o meu quadrado. Tá? E com as informações que o problema nos dá. O vértice A, B, C, D, E, F. Olha lá. Bom, galera, ele fala o seguinte. Quadrado AEDF, aí ele fala que o AC vale 4, tá? Então, o AC vale 4 e que o AB, QD, vale 6. Só que eu posso já admitir, para facilitar o meu problema, que como é um quadrado, isso aqui vai valer x, x, x e x. Bom, se o AC vale 4, então aqui vai valer 4 menos x. Se o AB vale 6, então aqui vai valer 6 menos
x. Eu não preciso mais de nada. Essa é a verdade. Por quê? Porque observa que esse meu triângulo EDC é semelhante ao meu triângulo FDB. Da mesma forma que ele é semelhante ao meu triângulo ABC, ou seja, tem várias semelhanças que a gente poderia aplicar. Eu vou tentar ser o mais direto e vou aplicar naquele que é mais simples, já que ele forneceu pra gente tanto o valor de AC quanto o valor de AB. Então eu vou poder afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao meu triângulo CDE, tá? Então, se ele é semelhante, existe uma constante de proporcionalidade que faz com que um dividido pelo outro em relação aos lados dê essa constante. Bom, vou poder afirmar o seguinte, que vou fazer do grandão para o pequeno, que o AC vai estar para o CE, assim como o AB vai estar para o ED, tá? Substituindo, então, AC vai ficar 4, está para o CE, que é 4 menos x, assim como o AB, que é 6, vai estar para o ED, que é x. Multiplicando cruzado, vou ter 4x igual a 6 vezes o 4, 24, menos o 6x. Então, eu vou ter isso daqui sendo o 10x igual a 24, ou seja, o x vai ser igual a 24 sobre 10. É só você simplificar que você vai chegar até o resultado. Beleza? Com isso, a gente consegue fechar o problema e identificar quanto que vale o lado desse nosso quadrado. Está lá definido, 24 sobre 10, que simplificado vai dar um determinado valor, tá? Por hoje a gente vai ficar aqui. Vou estar fechando com esse exemplo, como a gente mencionou, e a gente tenta aplicar isso nas próximas aulas com alguns vários exemplos envolvendo semelhança de triângulo e aquilo que a gente viu no início, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Marquem lá a presença de vocês no vídeo, tá? E não deixem de assistir os próximos vídeos para que a gente consiga conciliar toda essa ideia com vocês aqui, beleza? Um abraço do Mestre Cesário, até a próxima, galera!